Queridos irmãos, antes de nós irmos à mensagem, gostava de dizer que uma igreja é uma comunidade de pessoas que decidem caminhar juntas, decidem viver a fé juntas, decidem, de certo modo, ter parte um pouco na vida uns dos outros. E nós alegramos muito quando acontecem coisas boas e entristecemos também quando acontecem dificuldades na vida dos nossos irmãos, e assim deve ser. Eu gostava que os irmãos hoje pensassem, quem não está cá hoje? Quem não está cá hoje que devia de estar? Alguns não estão porque estão doentes. Eu gostava que nós, como comunidade, pudéssemos sentir estas dores. Então, é bom nós olharmos para a comunidade que somos, ver o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos, como é que nós nos podemos ajudar. E orar uns pelos outros. Então, agora que vamos orar também pela mensagem, eu desafio-os a ficar de pé. E à minha oração, eu gostava que os irmãos acrescentassem outros nomes, silenciosamente na vossa mente, mas que nós nos lembrássemos da irmã Isaura, da irmã Maria José Barros. Não sei se a irmã Carolina hoje está connosco, mas ela também tem passado mal. Então, tem sido um período de várias doenças, de dificuldades. Vamos lembrar-nos uns dos outros. E não custa nada fazer um telefonema ou uma visita. É? E quem está em casa sem vir à igreja, a irmã Olga Tavares, outro dos casos, a pessoa que está em casa e quando recebe um telefonema do irmão da igreja, é um bálsamo, é uma alegria. E isto é ser igreja. Há dias houve uma irmã que me disse assim, parece que se esqueceram de mim. Não, irmã, não esquecemos de si, temos orado por si. Mas é importante nós não só orarmos, mas dar-nos a conhecer que estamos com os nossos irmãos. Então, ser igreja é isso, é nós termos como comunidade e nos preocuparmos. Têm chegado pessoas novas à nossa igreja. Quando vem alguém à nossa casa, nós recebemos-lo com honra. Quando vem alguém à nossa igreja que nós não conhecemos, nós devemos receber as pessoas com honra. Dar-lhe as boas-vindas, procurar saber quem é. Okay? Isto faz de nós uma igreja mais parecida com o nosso Deus. E isto não é o pastor que faz, apenas. Eu não consigo cumprimentar os irmãos todos. Gostava, mas não consigo. Depende uns dos outros. Depende de todos nós. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agora estudar a Tua palavra, Senhor, e entregamos-te este tempo como um tempo consagrado a Ti, Senhor, desejando ouvir o Teu Santo Espírito. E queremos que o Teu Santo Espírito também nos fale, nos toque, Senhor, nos mobilize a amar, a cuidar, a sentir falta, Senhor, a sentir tristeza com a dor do nosso irmão e a sentirmos muita alegria quando eles estão tão alegres. Neste tempo difícil, de frio, de gripes, nós temos um bom grupo dos nossos irmãos mais idosos em casa, doentes, Senhor, e nós queremos pedir por eles. Queremos pedir que Tu cuides deles, que os restaures e que possam vir à Tua casa, estar connosco o mais rapidamente possível, Senhor. Queremos também pedir em especial pela nossa irmã Diolinda, Senhor, que aquele lar onde ela precisa de estar, que seja encontrado, Senhor, e lhe possa dar toda a dignidade, todo o cuidado que ele nesta altura precisa. Pedimos também pela família do Boris, Senhor, que sofrimento este ao longo destes meses.
Tu o levaste até ti e ele hoje goza, não de dor, mas de prazer na tua presença. Mas oramos também por aqueles que ficaram, aqueles que estão a sofrer, aqueles que choram, Senhor. Aqueles que estão feridos de ver o seu querido a sofrer durante todos estes meses. Tu os restaures, que tu os abençoes. Senhor Deus, nós gratos oramos no nome de Cristo, Senhor. Amém. Tenham vontade de abrir as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã, carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também, a fé se não tiver obras por si está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a carta de Tiago, ela tem o objetivo, ela foi escrita para edificar crentes judeus que tinham saído do seu país, da sua terra, e passavam por muitas dificuldades. Eram perseguidos. Então Tiago escreve de uma maneira muito prática, de forma a que aqueles crentes que passavam por momentos difíceis pudessem viver a sua fé de um modo genuíno que honrasse o seu Deus. Exorta-os a viver a fé independentemente das circunstâncias, serem boas ou serem más. Até chega mesmo a dizer que as situações más, as perseguições, os problemas que possamos ter ajudam-nos a fortificar a nossa fé e a fazer-nos crescer em maturidade com o Senhor. Neste texto, nós podíamos dividir em 3 tipos de fé. Ele vai falar em 3 tipos de fé. Fé morta, a fé dos demónios e uma fé que vamos chamar de uma fé viva. Sabemos que este texto talvez tenha sido o texto mais polémico das Escrituras. Nem todos os grandes pregadores aceitaram a carta de Tiago
canónica, como inspirada pelo Senhor. Por exemplo, Lutero foi um desses casos. Porque, aparentemente, Tiago, ao escrever assim de uma maneira tão prática, parece que ele vai entrar em contradição com o apóstolo Paulo. Eu peço para projetarem, por favor. Sim. Então, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E o que é que Tiago diz? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, estão-se a desdizer? Parece, não é? Parece, mas não. Eles estão a falar de coisas diferentes. Paulo, o que está a dizer é que uma pessoa é justificada exclusivamente pela fé, excluindo as obras. O que Paulo quer dizer é que a causa da salvação, que a pessoa é salva unicamente por crer, por ter fé. É crendo que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que Ele é o Filho de Deus, que é o Deus conosco. Crendo em Jesus é que a pessoa é salva. Então, a salvação vem pela fé, crendo. O que Tiago nos está a dizer não é a causa da salvação. O que Tiago nos está a dizer é a evidência da salvação. Como é que a salvação é vista? Então, Tiago diz-nos que a evidência da salvação são as obras. Em sintonia, por exemplo, com o que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E nós percebemos que eles não entram em contradição no próximo texto. Diz assim: porque pela graça, isto é Paulo a dizer, pela graça sois salvos. Sim, conhecemos bem este texto. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Por isso a salvação, a pessoa chega à salvação crendo. Salvação de graça, pela graça de Deus, por um favor imerecido, e é crendo que a pessoa é salva. Mas também, logo a seguir ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, este texto depois vai explicar isto muito bem. Então, a salvação veio por meio da fé, porém, a evidência da salvação são as obras. As obras são, de facto, aquilo que se pode ver se uma pessoa é salva ou não é salva. É a evidência. É a evidência. E o texto que ele vai mostrar vai dizer exatamente isso. Olha, se não houver obras, não há evidência que a pessoa seja salva. Porque se é salva, tem que fazer obras. É a consequência. Então nós vamos voltar ao versículo 14. E diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, isto supostamente, e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé na Bíblia é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Somos salvos de facto pela fé. É crendo que nós somos salvos. Mas a fé que aqui é descrita deste suposto homem de fé, ela não é suficiente. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus. Talvez a maior parte das pessoas dizem que acreditam em Deus. Não necessariamente num Deus da Bíblia, mas dizem que existe algo superior.
Por isso, a maior parte das pessoas diz que tem fé. Muitas vezes até dizem-nos assim, olha, eu não vou à igreja, mas eu tenho a minha fé, eu lá faço as minhas rezas, as minhas orações. Então a pessoa mantém a sua fé, ou diz que tem fé. Mas será que esta fé é suficiente à luz das Escrituras para ter uma relação com Deus, para ser salvo? Essa é que é a grande questão. Este suposto homem que dizia assim, olha, eu tenho fé. Este suposto crente, este suposto judeu piedoso, possivelmente conhecia as Escrituras, conhecia a história de Israel, conhecia as profecias, que era praticante da lei, talvez um fariseu, ou contextualizando isto, um crente batista, aluno da escola dominical, professor da escola dominical, frequentador de vários cursos e formações ao longo da sua estadia na igreja, já com várias cadeiras do seminário feitas, dizia então, eu tenho fé. Será que era o suficiente para agradar a Deus e dizer que é salvo? Será que o que eu acabei de dizer é suficiente para uma pessoa entrar no céu, dizer que crê em Deus? Este suposto homem, de que Tiago fala, tinha fé em Deus, cria em Deus, mas não mostrava a evidência de Deus na sua vida. Faz lembrar, os irmãos já tiveram esta experiência. Nas férias, normalmente, fazemos viagens e passamos por sítios em que vemos casas lindíssimas, todas fechadas. Não é? Quando tem telhado preto, é do imigrante. Não é? Normalmente vemos aquelas casas, algumas mansões, casas lindíssimas e vemos todas fechadas. E o que é que nos faz sentir? Olha, esta casa não tem vida, não há vida ali. Ela foi fechada, não há vida. Estão para longe, possivelmente para os estrangeiros, são imigrantes. E o que dá a sensação é que este homem que dizia que tinha fé, mas que não mostrava a evidência de Deus, era como uma destas casas. Tinha uma aparência lindíssima, mas vida não tinha. Não havia vida nele. Mas é interessante este homem, que ele tem a linguagem de um crente fiel, de um judeu piedoso, ou de um batista das nossas igrejas. Ele conhece a linguagem, ele diz assim, alguém que chega perto dele e diz, olha, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, podes fazer alguma coisa por mim? E este homem piedoso, supostamente, diz assim, olha, vai em paz, aquece-te, farta-te, mas ao fim e ao cabo não lhe dá absolutamente nada e não supra as suas necessidades. Ele até podia dizer assim, ouve-se muito isto assim, olha, eu não posso fazer nada por ti, mas vou orar por ti. Eu vou orar por ti. Será que isto mostra a evidência de Deus na vida de uma pessoa? O que faria Jesus numa situação desta? O que faria Jesus se uma pessoa chegasse perto dele e dissesse assim, olha, eu não tenho o que vestir, eu não tenho o que comer, podes-me ajudar? O que faria Jesus numa situação destas? Por exemplo, o que é que ele fez quando houve uma necessidade lá naquelas bodas de Caná da Galileia? Disse, não é nada comigo? Ou foi ao encontro da família e supriu as necessidades? Aqui comida e roupa são símbolos. São símbolos das necessidades básicas que todos os seres humanos têm. O que Tiago nos está a ensinar é que uma suposta fé que não tenha piedade, que não tenha amor ao próximo, é morta em si mesmo. Jesus contou-nos a história do bom samaritano. E o que é que nós vemos? Nós vemos o sacerdote e o levita que tinham fé. Eles diziam que queriam. Aliás, eles serviam no templo. A vida deles estava focada em servir o Senhor. Mas quando viram aquele homem no chão, caído, eles não tiveram amor, não tiveram piedade, não tiveram aquela vontade de ir e acudir o homem que precisava. Que fé é esta? É uma fé real.
Alguém que diz que eu sou um bom crente, mas é um mau marido que não sabe cuidar da sua esposa. Alguém que diz, eu sou um crente, eu tenho fé, mas é um mau pai que não liga aos seus filhos, que não supra as necessidades dos seus filhos, não tem paciência para os seus filhos. Ou com vizinho, alguém que não fala aos outros vizinhos e quando fala mais valia que estivesse calado. Ou um colega que não é solidário e tudo o que puder complicar, complica. Ou um cidadão que foge aos seus impostos, que é mentiroso e corrupto. É um bom cristão. Será que demonstra a sua fé? Conseguimos ver a presença de Deus em alguém que não é íntegro, que não é ético, que os seus comportamentos e palavras e ações demonstram tudo o que Deus não é. Quando passa o gato, dá-lhe um pontapé. Mostramos Deus. Isto é uma fé. Eu creio em Deus. Sim, mas na prática, como é que vemos isso? O que Tiago está a dizer assim, olha, se uma pessoa for ter contigo crescida e tu tens o que ajudar e tu não ajudas, que fé é essa? Não é nada, é uma fé morta. Não significa nada, está morta em si mesmo. Porque Jesus, no lugar daquele homem, Jesus acudia. Então, Tiago está-nos a dizer que a fé deste suposto homem não evidenciava a presença de Deus. Porque Deus agiria de uma outra forma. Então podemos pensar que fé, com base no conhecimento, na ortodoxia, mas sem prática, não vale nada. Não vale nada. É uma fé morta. Uma vez alguém disse-me assim, o tal senhor é um bom homem e um grande crente. Só tem um problema. Tem várias mulheres. É ridículo. Aquela pessoa não percebeu nada de fé, não percebeu nada de experiência com Deus. Ele era um traste. É isto. Era um pecador que não tinha arrependimento nenhum. Possivelmente viria à igreja e cantaria os cânticos e se calhar até podia ser aluno da escola dominical, membro da igreja batizado. Mas a sua vida prática, ela não demonstrava a fé que tinha. Por isso, se não evidenciava a presença de Deus no relacionamento com as outras pessoas, então a fé dele era morta. É isto que Tiago nos está a dizer. Mas há outro tipo de fé. Há outro tipo de fé, que é a fé dos demónios. Antes de irmos à fé dos demónios, isto é muito importante, porque nós somos conhecidos pelo amor, queridos. Somos conhecidos pelo amor que temos. A Bíblia diz-nos mesmo assim, olha, se ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha também dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E 1 João 3, 17 e 18 diz-nos mesmo, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de facto e de verdade. Por isso nós compreendemos aquela passagem em Mateus 7, que nos diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, e quem é que diz isto? São os crentes, são as pessoas que têm fé,
Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos milagres. São pessoas de fé. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso, não basta dizer que temos fé. Não basta dizer que temos fé. Não basta dizer que cremos em Deus e seremos salvos. Não basta isto. A questão é se essa fé é autêntica, se é viva, ou se é uma fé apenas que está no nosso coração, na nossa mente, fruto daquilo que nós estudamos, mas que não se traduz na forma como vivemos, como nos relacionamos com as outras pessoas. Olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, nós vamos ver se somos ou não somos crentes. No seu dia-a-dia, no seu trabalho, na sua casa, no relacionamento com os vizinhos do prédio, fica evidente se a nossa fé, se a minha fé, se a sua fé é real ou não. Não basta dizer assim: eu sou crente já há muitos anos, há 50 anos, mas eu tenho problema com 10 ou 15 pessoas, eu guardo mágoa dentro de mim, eu trato mal todos aqueles que posso. Não é nada crente. Não é nada crente. É o que o Tiago está a dizer, ele é bastante prático. Se é crente, se tem fé, se a fé não produz obras, não dá resultados, se não dá fruto, então não é nada. É intelectual. É intelectual. Então, por isso, Tiago diz-nos: olha, eu pelas minhas obras, eu mostro a fé que tenho. A segunda fé é a fé dos demónios. Eles creem que há um só Deus e estremecem e tremem. Não é assim que diz o texto a seguir? O que é que nós podemos perceber? É que os demónios são crentes. Os demónios não são agnósticos nem ateus. São crentes. São crentes. Os demónios, o diabo é crente. Ele crê. Em Marcos 3, versículo 1 diz: também os espíritos imundos, quando o viam, está a falar de Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. São crentes ou não são crentes? São. Os irmãos lembram-se daquela passagem lá em Filipos, quando Paulo está com Silas e a sua equipa de plantadores de igrejas, e vão para um lugar a fim de orarem, e aparece uma jovem possessa, diz de um espírito adivinhador, e a mulher vai atrás deles, dizendo-lhes: olha, estes são servos do Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Isto é o que o demónio diz. Os demónios sabem que existe um só Deus, sabem que Jesus é Deus e sabem que Jesus é o caminho para a salvação. Eles sabem tudo. Aliás, aquilo que falámos hoje na escola dominical, o Shema, que significa ouvir, Deuteronômio 6,4, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os demónios creem nisto e estremecem, porque eles sabem que nas Escrituras está escrito que um dia serão lançados no abismo, no lago que arde com fogo e enxofre. Eles sabem o destino deles, e eles creem em Deus e creem que Ele é o único, que é verdadeiro, que é eterno e que um dia os julgará e os lançará no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, a fé dos demónios é intelectual, vem pelo conhecimento, eles têm todo o conhecimento e atinge as suas emoções, porque eles tremem de medo diante do nosso Deus. Por isso, a fé que está no nosso intelecto, que está na nossa mente, que vem do nosso conhecimento e que toca as nossas emoções também não é suficiente. Quantas pessoas já vimos? Num culto que foram tocadas e estavam muito sensíveis e até choraram ao Senhor, diante do Senhor, e depois foram para casa e para as suas vidas e continuaram a ser as mesmas.
Este tipo de fé não resulta, não existe, é vã. Mas há a fé viva, a fé operante. E é aqui que Tiago quer chegar. E esta fé é expressa por obras. É uma fé que se revela, que é dada a conhecer nas ações da vida do homem e da mulher. É uma fé que nós vemos nas nossas ações. É uma fé que nós vemos na maneira como nós falamos com as pessoas. É uma fé que se vê no trato que temos. É uma fé que é vista no cuidado que nós temos por aqueles que estão à nossa volta, a maneira de nós estarmos, a maneira de nós nos relacionarmos, a maneira de vivermos esta fé viva que evidencia algo diferente em nós. Quantas vezes já nos disseram assim, há alguma coisa esquisita em si, é diferente dos outros, tem uma luz, é um LED. Já disseram isto, não é? Vocês são diferentes. Uma vez um miúdo lá em Mafra, ainda nos acampamentos de Mafra, veio ter connosco, que eram miúdos de bairros de lata. Ele chega ao pé de nós e diz assim, lembras-te disso? Ele assim, vocês são esquisitos. É? Então porquê? Pá, vocês gostam uns dos outros, pá, vocês dão-se bem. Lá no meu bairro a gente bate-se. Vocês são esquisitos. É isto é uma fé autêntica, uma fé real, uma fé viva, uma fé que demonstra a presença de Deus em nós. É impossível alguém ter Deus em si e não ser visto pelas pessoas. É impossível esconder uma candeia, não é? É impossível esconder uma cidade iluminada no monte. É impossível esconder a presença de Deus em alguém que vive uma fé viva. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por Abraão, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esta passagem, Abraão creu e lhe foi imputada como justiça. Irmãos, poderão ler em Gênesis capítulo 15. E refere-se a um momento de desânimo de Abraão. Abraão estava cansado de esperar um filho. E ele, numa conversa com Deus, ele diz, olha, continua a ser o meu herdeiro, o Damasceno Eliezer. Eu não tenho filho. Continua, o meu herdeiro continua a ser o Damasceno Eliezer. E Deus então chama-o para fora da sua tenda, fala-o olhar para as estrelas e diz para Abraão contar as estrelas. Abraão era idoso, a sua esposa era idosa. E ele olhar para as estrelas, Deus disse-lhe, olha, a tua descendência vai ser como o número destas estrelas. E num momento de crise, de desânimo, com uma idade avançada, com uma mulher estéril, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E no dia em que Deus lhe deu o filho, foi uma alegria. E no dia que Deus lhe pediu Isaque para que o sacrificasse sobre o altar, Abraão continuou a crer, preparou o sacrifício e foi ao encontro rumo ao Monte Moriá, onde iria oferecer o seu filho. E o que é que nos diz Hebreus? Diz-nos que ele queria, mesmo que o menino morresse, que Deus o poderia fazer voltar à vida. Sabem porquê? Porque Deus um dia lhe disse
A sua descendência seria como as estrelas do céu. E ele creu na palavra de Deus. Que Deus não se contradiz. Então, todas as ações de Abraão resultam da fé que ele tinha em Deus, a confiança que tinha em Deus, no amor que tinha em Deus, na admiração que tinha por Deus. E nada era maior do que Deus. E o outro exemplo que Tiago nos dá é Raabe, uma prostituta de Jericó, que ouve as histórias da libertação do povo de Israel do Egito, ouve sobre a peregrinação e como Deus supriu as necessidades do povo durante 40 anos e sabe que o povo está a entrar na terra e que vai destruir a sua cidade. E Raabe o que faz? Coloca-se do lado de Deus, coloca-se do lado dos espias, protege-os, faz um pacto com eles, chama a família para a sua casa e no dia em que as muralhas caíram, a única casa que subsistiu foi aquela que tinha o fio escarlate, símbolo do sangue de Jesus. Tudo isto porque ela creu. E porque creu, assumiu a sua fé, correu os riscos necessários e viveu em função da fé. Esta mulher faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Então, meus queridos, o que Tiago nos está a dizer é que a fé não pode ser fruto do conhecimento daquilo que nós estudamos apenas. Que a fé não pode ser um ato emocional que nos faz alegrar ou faz temer. A fé verdadeira, a fé viva, ela vive-se no dia-a-dia, nas ações que nós temos com as pessoas, nos atos que nós assumimos, nas escolhas que fazemos, os valores que dizemos ter, se os vivemos ou não vivemos. O que Deus nos chama a fazer é colocar a nossa vida no altar de Deus por completo. Os nossos sonhos, os nossos prazeres, os nossos desejos, tudo aquilo que é nosso, faz parte da nossa vida colocada diante do Senhor, porque nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu a salvação e tem uma herança tremenda preparada para nós, onde nós vamos viver por toda a eternidade junto dele na glória. Se cremos nisso, vivamos. Hoje, nada pode ser maior do que o nosso Deus na nossa vida. E isto é uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé operante. Eu quero lhe perguntar se a sua fé tem sido apenas uma fé de conhecimento ou uma fé emocional. Querem um exemplo, irmãos? Semana passada pregámos sobre confissão. Certo? Foi feito esta semana. Confessámos os pecados ao nosso Deus. Ou dissemos, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Confessamos. Mostramos diante de Deus, no nosso tempo com Deus, a fé que dizemos ter. As pessoas que foram à nossa volta esta semana foram ajudadas. Fomos as mãos de Jesus na terra. Ou tivemos apenas focados na nossa vida, nas nossas questões, nos nossos problemas, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, na azáfama, na correria e focados apenas em nós. O que Tiago nos está a dizer é que a fé vive-se de uma forma prática. E ela passa para outros, reflete-se para outros. E este é o desafio que eu quero deixar para todos nós, incluindo eu. Precisamos ter uma fé viva, operante, eficaz, que coloque Jesus acima de todo o resto. Falam amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, não queremos ter uma fé intelectual, nem uma fé baseada em emoções, em arrepios espirituais. Nós queremos ter uma fé autêntica, verdadeira, que honra o sacrifício do Teu Filho,
e que te reconheça como o nosso bem mais precioso. Ajuda-nos no dia a dia, Senhor. Quando tivermos que optarmos por Ti. Nem que tenhamos que colocar o nosso filho, os nossos bens, sobre o altar, como aconteceu com Abraão. Nem que tenhamos que arriscar a vida como Raabe. Ó Senhor Deus, ajuda-nos. Não é fácil, Senhor, viver a fé. De facto, não é. Temos tantas oposições, temos tantos motivos para nos distraem, Senhor. Mas ajuda-nos a estar focados em Ti. Não há vida melhor do que estar do Teu lado, vivendo para a Tua honra e para a Tua glória. E é isso que nós te queremos pedir, enquanto crentes, enquanto famílias, enquanto igreja que somos. Faz-nos viver a fé viva, a fé operante. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.